É chegada a altura de nós colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos até ao momento sobre a framework Laravel. E vamos pegar num projeto que é habitualmente utilizado para mostrar então as funcionalidades de uma determinada framework, seja ela o Laravel, seja em PHP, seja em ASP.NET, React, Vue, etc. Que é o To-Do List. O que é uma To-Do List? Bom, basicamente uma To-Do List é uma pequena aplicação que permite gerir uma lista de tarefas. Imaginem que vocês têm alojado num servidor web vosso a lista das tarefas que vocês têm de desenvolver num determinado trabalho, por exemplo. Então, basicamente permite criar tarefas, permite listar essas tarefas e ver quais são as tarefas que estão ativas, aquelas que nós temos que fazer, etc. Permite editar as tarefas para nós podermos alterar o texto que define o que é uma tarefa. Permite eliminar tarefas, permite concluir as tarefas, isto é, dar as tarefas que nós definimos como concluídas, e para isso nós vamos utilizar neste projeto o Laravel versão 8, que é a versão atualmente mais recente no momento em que eu estou a fazer este vídeo. Vamos também inserir o Bootstrap, neste caso 4.5, também a versão mais recente. O Font Awesome, vamos utilizar uma versão mais antiga, apenas para colocar aqui um ou outro ícone, portanto a versão 4.7.0. E dentro do Laravel, entre muitas outras funcionalidades, obviamente iremos utilizar o Eloquent ORM com os seus models e vamos fazer a nossa base de dados com migrations, ok? Portanto, vamos aqui abranger um leque bem diversificado de funcionalidades. Iremos, no entanto, ao longo deste vídeo ou vídeos, e eu estou a dizer-vos isto porque eu não sei neste momento quanto tempo é que vamos demorar a fazer esta aplicação, nós iremos aqui introduzir alguns conceitos novos que ainda não foram abordados no canal, mas que depois irão ser especificados, peço desculpa, de uma forma mais pormenorizada, ok? Então, feito isto, temos aqui o nosso espaço pronto para avançarmos. A primeira coisa que nós vamos fazer, obviamente, é criar o nosso projeto. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Vamos também abrir aqui o Laragon. Vamos fazer aqui um Start. Neste momento eu estou a utilizar aqui o PHP versão 7.4.8. Aqui dentro do meu terminal, nós vamos abrir aqui um terminal dentro do Visual Studio Code. Eu vou ver a versão do PHP, PHP-V. Também tenho a versão 4.7.8, que é fundamental para vocês poderem criar projetos para o Laravel 8.x e superior. Okay? Então nós vamos aqui entrar dentro da minha pasta dos projetos, que é dentro do Laragon www, portanto cd, c2./Laragon. Ok, vamos aqui colocar isto corretamente. Ok, Laragon/www. Ok, vamos verificar aqui que temos apenas o primeiro e o segundo projeto. Neste caso vamos criar um projeto chamado To-Do List. Tudo junto. Então vamos fazer aqui um Composer, Create Project, Prefer Dist Laravel /Laravel To-Do List. Okay? Vamos então executar este comando para que seja então descarregada toda a framework, a construção do nosso projeto, e obviamente como este processo é um pouco demorado, eu vou então parar por aqui o vídeo e regressar apenas quando já tiver toda a minha plataforma preparada para poder avançar com o desenvolvimento. Muito bem, após alguns minutos foi então criado o meu projeto. Vamos aqui abrir dentro do Visual Studio Code, cá está o To-Do List, vamos aqui selecionar a pasta. O ponto seguinte vai ser criarmos desde logo a base de dados e os dados do utilizador que permitem aceder à base de dados. A base de dados vai ser algo bastante simples, vai conter apenas uma tabela de tasks. Eu vou utilizar muitos termos em inglês aqui para vocês se irem habituando também a utilizar estes termos e quero antes de avançar aqui com o desenvolvimento, fazer aqui uma espécie de um disclaimer, isto é, dizer-vos que obviamente vão acontecer erros durante a construção deste projeto. Eu não estou a copiar o projeto de lado nenhum, estou a criá-lo no momento em que estou a gravar este vídeo, por conseguinte é natural, será perfeitamente natural que aconteçam erros. E mais uma vez quero também sublinhar que uma framework é uma ferramenta de trabalho, um ponto de partida para vocês desenvolverem o projeto. Oferece-vos um conjunto de ferramentas que vocês podem utilizar para desenvolver as vossas estratégias de abordagem a um determinado projeto, mas não significa que aquilo que eu vou apresentar aqui sejam nem as melhores práticas, na maior parte dos casos serão, eventualmente, nem as melhores técnicas. Porquê? Eu não parto do pressuposto que existe apenas uma forma de fazer uma determinada aplicação neste caso. Portanto, aquilo que eu vos vou mostrar é uma das formas de vocês conseguirem, utilizando várias metodologias,
conseguir chegar ao mesmo resultado, ok? Poderíamos utilizar aqui React, poderíamos utilizar o Vue, poderíamos utilizar um conjunto infindável de outras tecnologias para atingir o mesmo fim. Neste caso vou utilizar o Laravel, vou tirar partido de algumas das suas funcionalidades, vou adaptar eventualmente uma ou outra lógica de código de programação da forma que eu entender mais correta, e aquilo que eu espero que vocês consigam extrair no final deste vídeo é um conjunto de práticas, um conjunto de exemplos, um conjunto de dicas que possam ser úteis para o desenvolvimento dos vossos projetos. Então, dito isto, vamos primeiro fazer aqui, antes da criação da base de dados, uma pequeníssima limpeza. Porquê? Nós temos aqui, nesta versão, nós temos aqui where. Ora, temos aqui nas routes, na web, nós temos aqui então esta primeira route que nós não vamos necessitar, obviamente. Então eu vou retirá-la daqui. E vamos também eliminar daqui dos resources esta view, que também não está aqui a fazer rigorosamente nada, ok? Então eu vou aqui simplesmente fazer um shift delete para eliminar esta view. Ela está eliminada. Eu aqui vou simplesmente colocar route get. Vamos colocar aqui uma barra e vamos colocar aqui uma function só para testar se o nosso sistema de rotas está a funcionar, e o mesmo será dizer que o Laravel está a funcionar, ok? Então eu aqui vou colocar echo teste, ok? Vamos fechar aqui tudo isto. Significa que se eu agora lançar aqui o meu browser e for então até à minha pasta do meu projeto de Laravel, vamos colocar aqui localhost. Aqui não será o primeiro, será o to-do list e o public, obviamente que é a pasta public. Nós vamos ter ali então a nossa route. Então significa que neste caso nós temos o nosso projeto a funcionar. Bom, verificado que o nosso projeto está a funcionar, ou neste caso a nossa versão do Laravel está a funcionar, vamos criar a base de dados. Então aqui no meu Laragon eu vou lançar aqui o ADSKL e eu basicamente vou fazer o seguinte: vou criar uma base de dados aqui no localhost. Não vou criar o seu conteúdo, vou deixar isso para uma migration dentro do Laravel, e vou criar também o utilizador com permissões específicas para aceder a esta base de dados. Então vou clicar aqui com o botão direito do mouse, Create New, base de dados, vamos lhe chamar To-Do List, está confirmada, está aqui criada a To-Do List. Vamos aqui à área dos utilizadores e eu vou adicionar um novo utilizador. Vou-lhe chamar, por uma questão de simplicidade, User _ To-Do List. Vou utilizar aqui o sistema das passwords para gerar uma password aleatória, para aí com 12 caracteres. Vou escolher aqui uma qualquer, pode ser esta, não há qualquer problema. O que é que vocês deverão fazer se usarem esta técnica? É copiar este dado que aqui está, vão aqui abrir no vosso editor, eu vou abrir aqui um documento completamente vazio e vou colocar aqui o User To-Do List para saber qual é as indicações do utilizador e também qual é a sua password. Vamos necessitar destes dados para depois configurar o acesso à base de dados, neste caso. Aqui eu vou ainda ter que dizer que este utilizador vai especificamente ter permissões para aceder aqui a esta base de dados que eu criei, ok? Que é aqui o To-Do List. Vamos aqui clicar em guardar. Está criada a nossa base de dados vazia, está criado o nosso utilizador. O que vamos fazer a seguir é regressar ao nosso projeto e vamos colocar estas informações nas configurações da nossa conexão à base de dados MySQL. Então, para isso, eu vou abrir aqui na pasta config o database.php. No database.php, vou aqui fechar um pouco mais, nós vamos encontrar aqui que a default connection é MySQL. Então eu vou aqui à lista de todas as conexões. Por uma questão de limpeza do código, eu vou eliminar aqui algumas conexões que já cá estão por defeito, mas que eu não vou, obviamente, utilizar neste projeto. Então vou limpar ali um pouco e vou deixar ficar apenas aqui estas configurações básicas da nossa base de dados. Então a URL eu vou colocar aqui como sendo vazia. O host vai ser localhost. Então eu vou eliminar e vou colocar aqui localhost. A porta vai ser a porta 3306, que é a porta normal do MySQL. Na database, o que nós vamos colocar aqui é, obviamente, o To-Do List. Então vamos colocar aqui To-Do List, é o nome da nossa base de dados. Aqui no username, já sabemos, User To-Do List. Vamos pegar o resto e remover tudo isto. E basicamente o que eu estou a fazer aqui é apenas retirar da responsabilidade do fecheiro .env, deste fecheiro que aqui está, a definição das configurações da minha aplicação.
Então eu tenho aqui o fecheiro .env, mas eu estou de uma forma explícita a definir aqui já nas configurações do database.php quais são as configurações para o acesso à minha base de dados. E aqui obviamente a password, nós vamos usar aquela password que eu deixei ficar aqui e que foi a que foi criada para definir o utilizador, ok? Vamos aqui colocar assim. Aqui no socket nós vamos remover isto daqui e vamos deixar ficar desta forma, ok? Eu já não vou precisar aqui deste fecheiro, vamos aqui fazer um don't save, já tenho aqui os dados todos necessários, conseguinte, à partida, se tudo estiver bem configurado, já teremos acesso à nossa base de dados. Bom, posto isto, o que nós vamos fazer de seguida é a criação de uma migration. O que é uma migration? Nós já vimos aqui num dos vídeos anteriores desta playlist, que se trata de um fecheiro que nos vai permitir construir o esquema da nossa base de dados. E neste caso é uma base de dados muito simples, porque é constituída apenas por uma tabela. Então vamos abrir aqui o nosso terminal. As migrations, eu vou aqui fechar todo o meu projeto, as migrations vão ficar aqui criadas na pasta das migrations. Por defeito o projeto já tem cá 3 migrations, o que eu vou fazer é limpar tudo isto que aqui está, Shift Delete, não tenho migrations nenhumas, então aqui no meu comando eu vou colocar php artisan make migration e eu vou querer criar dentro da minha base de dados uma tabela chamada tasks. Então eu vou colocar aqui create tasks table. Em condições normais nós iríamos colocar aqui task e nós podemos fazê-lo. O que vai acontecer é que o sistema não vai ser capaz de identificar o plural. Isto é, nós criamos aqui uma tabela chamada, ou melhor, vai ser criada aqui uma tabela chamada tasks, portanto no plural, mas colocando aqui este código desta forma, a migration não vai ser capaz de criar tasks. Nós podemos depois alterar isso manualmente sem qualquer problema. Eu vou-vos mostrar como, não tem nada que saber. Vamos então pressionar aqui o return. A migration foi criada, está aqui, nós vamos entrar nela e como podem observar ele diz que vai criar aqui uma tabela chamada task. Ora, eu quero que se chame tasks. Ao alterar aqui, e uma vez que eu posso ter a necessidade eventualmente de fazer um rollback na minha migration, então eu vou ter que alterar aqui também no drop if exists para tasks, ok? Está feito. Agora vamos definir aqui a estrutura da nossa base de dados. Bom, eu aqui permitam que faça um ligeiro copy-paste apenas para descrever qual é a filosofia da nossa tabela. O que nós vamos colocar aqui vai ser isto. Vamos ter um ID que é uma primary key, já aqui está. Depois vamos ter a task propriamente dita, que é um campo do tipo varchar, isto é uma string que vai ter 250 caracteres, no máximo. O visible vai permitir tornar visível ou invisível, não sei se depois iremos usar esta funcionalidade. O done significa que a task já foi executada e será do tipo datetime, assim como todos estes outros 3 campos. O created at, updated at e o deleted at vão ser do tipo datetime. Todos eles para podermos implementar aqui soft deletes e coisas deste género, ok? Bom, depois eventualmente algumas das funcionalidades nós não iremos tirar total partido delas, mas iremos fazer os possíveis para as implementar dessa forma. Então o que nós vamos colocar aqui é o seguinte. Eu vou aqui remover os timestamps, não preciso deles. Aqui na minha table eu vou até aproveitar o código e vou copiar para aqui. O que é que eu quero criar aqui? Uma string que se vai chamar task, ok? E que vai ter no máximo 250 caracteres. Depois vamos ter aqui um tiny integer, que é para o visible. O visible vai ser igual a 0 ou igual a 1, como se fosse um valor booleano. Então, tiny integer, e este tiny integer vai se chamar visible. Não vai ser de auto-incremento, como aqui está, mas vai ser unsigned, ok? Então vamos colocar false e true, e portanto, como vocês veem aqui na assinatura, está o nome da coluna. Se é de auto-incremento, por defeito está igual a falso, então nós colocamos falso, mas para depois definirmos a seguir que queremos colocar unsigned igual a true. Isto é para ter valores só positivos, o 0 ou 1 neste caso. Mas para além disso, eu vou já definir qual é o valor por defeito que ela vai ter quando for criado um novo registro. Então,
o default vai ser 1. Isto é, quando eu crio uma nova task, ela vai estar sempre visível por defeito. Se eu depois a quiser tornar invisível, eu terei obviamente que criar o código para ir alterar esse registro na base de dados. De seguida nós vamos criar aqui table e vamos criar vários datetimes. Ora, neste caso, os vários datetimes que eu quero criar são os seguintes. O done, que é este que aqui está, que vai guardar a data em que eu registar a tarefa como tendo sido concluída. Então vamos colocar aqui done. E para este done eu quero que ele possa ser um valor nulo. Então vamos colocar nullable. Okay? Vamos copiar aqui e colar em baixo. E vamos criar aqui o created at. Created at. Ora, no caso do created at, ele nunca será nulo. Okay? Sempre que nós criarmos um registro, ele vai ficar com um valor. O updated at também. Okay? O updated at também vai ser sempre automaticamente atualizado pelo sistema. Relativamente ao último item, que é o deleted at, que vai ser gerido pelo mecanismo de soft delete do Laravel, ele vai também permitir ser nullable. Porquê? Quando nós criamos um registro pela primeira vez, ele não só vai ficar visível, ok? Vai ficar visível aqui com o valor 1, que é o equivalente ao true, mas não vai ficar eliminado e, portanto, vai ficar com valor nulo, enquanto estes valores aqui vão ser atribuídos logo diretamente. O done também vai ficar nullable, isto é, nós quando criamos uma tarefa, ela ainda não está concluída. Nós depois é que poderemos ir dizer, carregando, por exemplo, num botão, num ícone, etc., que aquela tarefa foi concluída. Está feita então a definição do esquema da nossa tabela. O que nós vamos fazer agora é a execução da migration. Então nós vamos colocar aqui php artisan migrate e vamos verificar se está tudo ok. Cá está, aconteceu tudo bem. Se nós tivéssemos aqui algum erro, o sistema iria apresentar aqui um erro, mas no entanto não aconteceu erro nenhum. Então nós vamos verificar o que é que aconteceu aqui na nossa to-do list. Reparem, eu vou aqui refrescar e nós passamos a ter então duas tabelas, migrations e tasks. Nas tasks nós temos aqui exatamente aquela assinatura que eu fiz. Ora, neste caso temos o ID, que é de auto-incremento, unsigned, portanto é a chave primária basicamente. A task vai ser o sítio onde eu vou escrever a descrição da tarefa que eu tenho que desenvolver, a atividade que eu tenho que executar. Tem o máximo de 250 caracteres. Depois o visible é um tiny int que tem o valor por defeito igual a 1, portanto para estar sempre visível. O done significa que está feito ou não está feito, e neste caso começa por ser um valor nulo. Depois o created at, o updated at não tem valores por defeito, é automaticamente gerido pelo Eloquent ORM, e o deleted at vai ser gerido por um soft delete, ok? Então temos aqui já pronto a nossa migration. Vamos avançar para o ponto seguinte. No ponto seguinte nós vamos criar já aqui duas estruturas fundamentais para o funcionamento da nossa aplicação. Eu vou fechar aqui a migration, já não preciso dela. Vamos criar um controller e vamos criar um model. Okay? O controller que vai ser o único na nossa aplicação, porque ela é bastante simples, vai fazer todos os processos e as lógicas para podermos fazer a apresentação das nossas tasks, a edição das tasks, a adição de uma nova task, eliminação, etc. E depois o nosso model que vai permitir fazer as comunicações com a base de dados. Então vamos começar pelo controller, php artisan make controller e vamos lhe chamar main. Okay? É o principal. Está criado o nosso controlador, obviamente ele está aqui dentro da pasta apps, ou neste caso app http controllers, e depois temos aqui um main. Ok? Cá está ele. Vamos já trabalhar nele daqui a bocadinho, vamos fazer aqui um duplo clique para ele ficar aberto. Vamos agora criar então aqui o nosso módulo. Eu chamo a atenção, na versão 8 do Laravel já existe uma pasta chamada models. Lá dentro tem o fecheiro user, que nas versões anteriores, as versões 7, o user estava fora, estava na raiz do web. Agora eles colocaram aqui dentro do models, eventualmente vocês poderão numa versão futura ter uma apresentação diferente, uma organização diferente. O que acontece é que agora, neste momento, quando eu quero criar um model, o model do Eloquent ORM vai parar automaticamente à pasta dos models. Não tenho que especificar qual é o nome da pasta onde eu quero colocar o model. Então nós vamos criar aqui o php artisan make model e vamos lhe chamar simplesmente task, ok? Ora, fazendo isto, vai ser criado dentro do models. Se, ao contrário do que eu fazia com o Laravel 7, eu colocasse aqui models
barra task, o que ele iria fazer era criar uma outra pasta chamada models dentro da pasta que já existe. Ok? Então vamos criar aqui o task. Ok, está criado aqui o modelo está aqui dentro. Vai-vos aparecer eventualmente aqui mais informação do que simplesmente este Use Illuminate Database Eloquent Model. Aqui neste caso usa Factories. Nós não vamos necessitar disto para nada, então nós vamos eliminar daqui estas instruções e vamos deixar o nosso model o mais limpo possível. O que nós vamos aqui agora fazer já de seguida é aquilo que eu designo tecnicamente por uma definição explícita de algumas propriedades deste meu model. Eu sei que se eu deixar ficar por defeito o meu model desta forma, ele já vai perceber qual é o ID, isto é, a primary key, porque ele sabe que para task vai procurar uma tabela chamada tasks, que tem uma primary key chamada ID. Bom, mas eu quero especificar isto e eu acho que vocês devem fazê-lo porque é uma boa prática. Facilmente vocês conseguem depois identificar de uma forma muito mais simples quais são as propriedades básicas que permitem definir a que é que este model se refere. Então vamos colocar aqui protected, table, tasks. Este é o nome da tabela. Vamos definir também qual é a primary key. Protected, primary, vamos colocar aqui isto corretamente, primary key é igual a ID. Ok? E como eu tive a ocasião de vos mostrar, eu utilizei o campo, ou escrevi dentro da tabela o campo deleted at, então eu quero usar soft delete. Eu vou fazer aqui use soft delete e ele automaticamente vai-me colocar aqui a inserção do namespace, etc. Portanto, tranquilíssimo, temos a estrutura básica do nosso model definida. E portanto, agora não nos vamos preocupar mais com o nosso model, eu quero é certificar-me, contudo, que se eu agora colocar aqui uma função no meu main, eu consigo criar uma route para conseguir chegar à execução desta função. Então vamos colocar aqui public function, vamos lhe chamar aqui home, e nesta função aqui nós vamos colocar, neste método, vamos colocar aqui o echo home. Ora, como é que eu vou fazer para chegar aqui? Bom, nós vamos aqui experimentar com as nossas routes. Eu vou colocar aqui route, vamos colocar aqui na nossa route, como sendo a ponto de entrada, este main arroba home, ok? E vamos também atribuir a esta route um nome, ok? Obviamente falta-me colocar aqui o verb, que neste caso é get, e portanto, quando eu entrar na minha aplicação, esta vai ser a route por defeito, aquela que me vai encaminhar para a primeira função do meu método main. Eu gosto de dar aqui nomes às minhas routes, porque depois é muito mais simples criarmos links dentro da nossa aplicação para saltarmos para o espaço que queremos. Então eu vou colocar aqui simplesmente home. Okay? Portanto, quando me quiser referir a esta route, eu vou me referir a ela como sendo home. Bom, vamos verificar se isto está a funcionar ou não. Se não estiver a funcionar, nós vamos precisar fazer aqui uma pequena correção no código. Uma correção da framework. Okay? Então no to-do list public, agora em vez de aparecer teste, deveria aparecer aquele meu echo, ok? Aquele meu echo home. E ele não está a aparecer, ele diz que esta classe main não existe. Bom, há uma alteração entre o Laravel 7 e o 8, eventualmente em futuras versões irão existir outras alterações, mas neste momento como é que nós vamos resolver este problema? Eu poderia resolver de duas formas, colocar aqui o nome completo, neste caso app barra controllers, ou melhor, neste caso http barra controllers barra main home. Eu penso que assim já irá funcionar. Vamos aqui refrescar, cá está o home, mas eu não quero ter que especificar isto tudo que aqui está. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou chamar um fecheiro que faz parte da framework, que é o Route Service Provider. Vamos fazer Ctrl P, procurar o fecheiro Route Service Provider, que é este que aqui está, ok? E no Service Provider nós vamos verificar que, neste caso concreto, nesta versão do projeto, há aqui uma Protected Namespace, que contém este namespace aqui, que está comentada. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos descomentar isto e permitir que desta forma aqui exista o This Namespace.
E ao existir aqui o this namespace, ele está aqui definido e vai-me permitir então injetar esse prefixo aqui antes de todas estas indicações que eu aqui tenho. Então reparem que eu agora vou aqui refrescar e temos exatamente o mesmo resultado. Muito bem, até agora tudo bem, como podem ter observado. Eventualmente quero também chamar aqui a atenção, fazer um pequeno parênteses. Eu irei fazer um ou outro corte nestes vídeos, se eventualmente acontecer algo de inesperado. De qualquer das formas, até ao momento, como vocês viram, o único corte que existe foi o corte relacionado com a criação do projeto. Bom, tudo certo, está a decorrer tudo melhor do que aquilo que era expectável, porque mentalizem sempre que uma das realidades de qualquer programador é a convivência com o erro e com a falha. É sistemático, é quase permanente, a cada minuto acontece uma falha. E o que é que vai acontecer? A função do programador não é só escrever código, é corrigir o seu próprio código e permitir então que os sistemas estejam a funcionar corretamente. Portanto, sempre que acontece um erro, nós cá estaremos para analisar porque é que o erro aconteceu e fazer os possíveis para o conseguir corrigir. Bom, dito isto, o que é que vai acontecer agora? Eu vou aqui colar uma outra parte de um texto e que basicamente é uma pequena memória descritiva que eu aqui criei muito rapidamente e que eu copiei e colei. Ups, eu já estou a fazer aqui eliminações a mais para tentarmos perceber algumas das realidades que vão ser colocadas aqui em prática. Em primeiro lugar, nós vamos ter que criar uma view com um título, um botão para adicionar uma nova task. Eu vou aqui fazer a moldura do texto. Ok. E portanto, nós vamos ter aqui uma view com o título, é a página inicial, com um botão para adicionar uma nova task. Esse botão vai, obviamente, encaminhar-nos para um formulário que depois é criado aqui nesta linha B, um formulário para adicionar uma nova task. Só vai ter um input, que é para nós escrevermos o nome da task, e um botão para cancelar e outro para salvar. Okay? Cancelar significa que eu não quero continuar a escrever aquela task e, portanto, para voltar à página inicial. O salvar significa guardar essa task na base de dados. Mas vamos ter ainda também um outro botão para ver todas as tasks, isto é, nós vamos ter por defeito as tasks ativas e aquelas que não estão eliminadas, mas se eu quiser ver um histórico todo, nós vamos arranjar aí uma forma de o fazer. Não é prioritário na nossa aplicação, mas se nós tivermos ainda tempo, vamos fazer isso. Depois vamos ter uma tabela com a listagem das tasks ativas e à frente de cada uma das tasks nós vamos ter um conjunto de ícones que permitem fazer a gestão dessas tasks, nomeadamente, por exemplo, definir que uma task está concluída, fazer um done, nós clicamos num botão a dizer ok, está feito, o sistema vai automaticamente registrar na base de dados que aquela task foi concluída, recarrega novamente aquela view e a task já vai aparecer como tendo sido executada. Vamos também ter a possibilidade de editar o texto da task e, por exemplo, eliminar uma task que nós inadvertidamente criámos e não queríamos. E eventualmente vamos colocar aqui também, aproveitar aquela tabela ou aquele campo do visible para colocar aqui um botãozinho para tornar visível ou tornar invisível, neste caso. Podemos tornar invisível, se tornarmos invisível ele não irá aparecer. Não aparecendo, nós iremos ter obviamente que ter um outro botão para podermos ver as tasks todas que estão invisíveis. Por conseguinte, esta é uma funcionalidade que nós só iremos desenvolver numa fase final, porque ela não é o cérebro principal desta to-do list, ok? Então nós vamos ter uma view para criar o formulário para uma nova task, vamos ter uma outra view para editar a task, que é muito semelhante à view anterior, mas com um botão que tem que ter o texto alterar, em vez de ser salvar, poderia ser salvar, não havia problema nenhum, e vamos ter uma view para eliminar a task escolhida. Isto porquê? Nós poderíamos clicar num botão e simplesmente eliminar a task, mas nós vamos perguntar se de facto o utilizador da plataforma quer ou não eliminar aquela task que ele selecionou. É simplesmente por causa disso, ok? Bom, estes são os desafios que nós temos para desenvolver a partir daqui em diante. O vídeo já vai relativamente longo, próximo dos 30 minutos. Eu vou parar aqui e vamos continuar numa segunda parte.